Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 2, trecho 34. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo para preparar-me, antes que viesse o confessor, para celebrar a Santa Missa. Ou seja, ela se vendo tão má, busca fazer uma confissão com o próprio Jesus, dele vir a preparar, de outra forma, como poderei recebê-la, receber a Santa Comunhão, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isto, meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão encarar-me, com os seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Ele não violenta a criatura, mas a dar sinais, de modo a ela reconhecer, o seu nada, as suas dificuldades, as suas limitações e a sua condição. Mas não tem o que dizer, como ela mesma diz. Enquanto fazia isso, meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão encarar-me. Ele a encarava com seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Ou seja, para comunicar a ela as luzes de entendimento, para ela reconhecer, e se acusar. Mas em meio a tudo isso, com toda a orientação e iluminação dele, a fim de não cair nos escrúpulos. Ela vai dizer: quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É a ação criadora de Deus. É impossível poder dizê-lo. Se é difícil para ela dizer, quanto mais a gente para aqui, trazer em palavras. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são com a boca. Esse trecho aqui mesmo eu já estou preso nele há uns dias já para tentar entender tudo isso que está aqui sendo dito. Dificilmente se sabe expor tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram. É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabe expor tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram. Mas a Senhora Obediência não quer, e quando é por ela, é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo Senhora, por si mesma se faz respeitar.
A importância de tornar essas verdades conhecidas, amadas, né, já por nós mesmos, mas também pelos outros. Portanto, o gastar tempo mesmo, né, o pedir a Deus a graça, a iluminação para compreender as suas verdades. Uma vez que somos nós também chamados a viver tudo aquilo que Luísa viveu com Jesus, a sermos também para Ele, a nos abandonarmos nele, a esquecer de nós, né, a deixar a nossa preguiça, o nosso desânimo, a nossa má vontade de lado, né, a má vontade de estar diante dessas verdades e quebrar a cabeça para entender e pedir a ajuda de Jesus e, né, se dispor a ela. Como diz, por si mesma se faz respeitar a obediência, Senhor, obediência. Então continuo a dizer, no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse, e assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a ensobrava, né? Sacudir tudo que na alma fazia sombra, né? Era obscuro, era ainda não pertença de Deus, era ainda a vontade humana dela, né? Apegos demasiados que temos, todos nós, e que precisa desta purificação, essa iluminação. As densas trevas da vontade humana, né? E às vezes estão ainda, como se diz, disfarçadas, né? Ou mesmo Jesus ainda não quis descobrir esta situação em nós, porque até determinado momento era algo que era de utilidade para ele, né? Então, ao longo do tempo, ele vai nos trazendo, né, situações, luzes, para reconhecermos que ainda estávamos ainda presos a esta ou aquela situação. E bem como também o perigo de retomar certas situações. Então é que é preciso estar continuamente atento e pedindo mesmo a graça, né, a iluminação de Jesus. Porque, como disse, em mim nada podeis fazer, né, a caminharmos para que tudo em nós seja de fato Ele. Ele, para a glória dEle, por amor a Ele. A não darmos mais um passo se não for por Ele, para Ele. No segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse, porque em que aproveita a uma pedra preciosa ser pura se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? É preciso estar resplandecente. De que adianta uma pedra preciosa, mas não tem, né, o brilho, não atrai os olhares daqueles que a olham. Vão olhar para ela, sim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu, que não só devia ser olhado, mas identificada com meu doce Jesus, tinha necessidade daquela luz que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Vamos lá que isso eu entendo, né? O que ela está querendo dizer que, né, também o seu confessor reconhecesse, né, o grande dom, a grande graça que Jesus estava dando, estava fazendo por meio dela.
o reconhecimento que os outros vissem, como de fato depois acabou por ver, porque né, todos os dias se celebrava a missa no quarto dela, enfim, o empenho de Santa Aníbal, o compromisso aí com o livro do céu, né, foi dito que ele deixou, de certo modo, a sua congregação para se dedicar aqui nos 20 primeiros volumes, né, a qual ele correu atrás e levou a igreja a reconhecê-los. Então é isso, não basta ser uma pedra purificada, mas reluzente, né? Resplandecente. Então se precisa dessa iluminação. Então Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava como a luz do sol penetra o cristal. Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amadíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me muito mais, que devendo receber-te a ti, que és o Santo dos Santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Até olhando aqui para fazendo uma referência às nossas vidas, não é justo que estejamos ainda tão distantes, tão dispersos, tão apegados, tão ainda ocupados com o que não provém dele. Digna-te também, de nos santificar. Purificar, iluminar e santificar. Devendo receber a ti, que és o Santo dos Santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então Jesus, sempre benigno, a esta miserável inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos toda a retocava. Quem pode dizer o que operavam em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? O que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então é ele quem dá o pleno acabamento de nossas almas. É ele, com as mãos dele, com o olhar dele. Ele é quem nos conhece a fundo e sabe de nossas fraquezas, misérias, vícios, dificuldades, limitações. E, portanto, é ele quem preenche os vazios, as nossas deficiências. Então é um contínuo buscar por ele, uma continuidade em estar buscando essa fusão com ele. Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto. Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido de meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava, e que momentos felizes têm sido para mim. Então aqui entendamos como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto, portanto, ele não retira, ele apenas as neutraliza, as põe em seu lugar. Uma vez sendo criaturas humanas, temos os sentidos
Portanto, em seu devido lugar e na sua devida proporção, ou seja, no seu equilíbrio santo, é como diz aqui, formava uma doce harmonia ao ouvido de meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Jesus encontra o seu contentamento na alma e a alma, por sua vez, se contenta com o contentamento dele. É o que eu entendi. Aqui, as paixões se põem em seu posto, bem como desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, que mudava em algo totalmente diferente e unidos entre eles. Tudo unido entre eles e a serem fundidos a Jesus, à vontade divina, ao propósito divino, a qual não nos quer como robôs ou marionetes, mas nos deixa totalmente livres e nessa liberdade, recorrendo a Ele, a ajuda da graça, a vida divina dele ser transmutada em nós, a sermos um com Ele, a ter em seu posto as nossas dificuldades, as nossas limitações, vícios, paixões, não vícios, né? Mas aqui paixões, mas os vícios, né, convertidos em virtudes, né? Não mais vícios, mas as virtudes, e virtudes divinas, as virtudes de Jesus, de modo a ser para ele esse descanso, né? De modo a sofrer o que tem de sofrer, para ser para ele esse alívio, né? A fazer por ele o que os outros não fazem, né? E de maneira agradável, né? E não forçado ou empurrado, mas deliberadamente, né? Eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentes, né? Ver a satisfação de Jesus, né? O contentamento dele ao se recriar na criatura, né? Ou seja, a criatura se deixar ser moldada por ele. Depois disto, parecia que Jesus vestia a minha alma como a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas três virtudes, né, da fé, esperança e da caridade. Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas três virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada, de modo a não esquecer de quem é Ele e de quem é ela, quem é a alma e quem é Deus, Criador e criatura, a fim de não ensoberbecer, né? A fim de não achar santa demais diante dos outros, mas pelo contrário, querer que todos os outros conheçam e vivam a mesma coisa, né? Dar
o mesmo contentamento para Jesus. Quando eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Ah, parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Qual é Deus? E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Né? Se perdia em Deus, um mar imenso, um grão de areia que se perdia naquele mar imenso, né? Que era o próprio Deus. Então, assim, é tornar-se um com Ele, a ocupar-se das preocupações dele, não mais da criatura, a desejar, né, a salvação de todos, não mais de si próprio, né, a buscar sanar esta dor no coração de Deus, né, por todos aqueles que se encontram ainda tão distantes e distanciando ainda mais dele. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive para ti. Né? Como foi dito na leitura, depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Como foi dito na leitura, ela estava no quarto, contemplando o quarto, que de certa forma, por maior que seja, era um quarto. Aí Jesus a levou para fora, né, transportou para fora de mim mesma, né, para fora desse quarto, para fora dessa casa. E vendo a grandeza, né, desse palácio, o quão nada, o quão ainda manchada de amor próprio se estava. Recordo que somente que fui um abismo de iniquidade. Ou seja, contemplar o amor de Deus se vê o quão ingratos somos para com Ele. Mas diante de tudo isso, a recorrer a Ele, a pedir, a clamar o amor dEle, para que com o amor dEle possamos, né, com a graça dEle, tirar o tempo perdido, preencher esses vazios, né, esses vazios do amor. Esvaziar de si, de nós mesmos, tirar o que é nosso, as nossas satisfações e contentamentos, para estar vazio, para ser esse nada, e reconhecer o quanto Ele quer se servir de nós, o quanto Ele quer depender de nós, não precisando, mas o quanto Ele quer depender de nós, né, do nosso reconhecimento, da nossa gratidão, da nossa abertura, para Ele vir ser em nós. E por isso, de fato, sugerindo aqui, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados, né? A contrição perfeita. Recordo somente que foi um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive para ti, quanto tenho pensado em mim mesmo,
o quanto eu tenho deixado de lado, né? Ou seja, ainda que pensando em ti, o quanto ainda estou paralisado, né? O quanto eu tenho ainda que fazer e não tenho feito, né? Quantas negras ingratidões tive para contigo, né? Tenho sido um abismo de iniquidade. Enfim, enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha a coroa de espinhos, né? É óbvio. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus, porque está ele em ato, né? Está ele em ato. E ao reconhecermos, o vemos como o é. Né? Aqui a dor dos nossos pecados, que é a dor do Sagrado Coração de Jesus. Né? E até a coroa de espinhos, que significa os pensamentos impuros, os maus pensamentos das criaturas. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-la, dizendo: Dá-me os espinhos, né? Dá-me os espinhos, ó Jesus. Eu sou a pecadora. A mim me convém os espinhos, não a ti, que és o justo, o santo, a mim. Mas ele, né, aqui já tomou sobre si justamente por isso, né, para que nós pudéssemos receber, né, a verdadeira coroa, né? Quanto amor de Deus, né? Tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, a fim de que, morrendo por nós, pudéssemos nós obtermos a vida. Mas diante do andar da carruagem, né, hoje, com esses conhecimentos, podemos também dizer, né, dá-me os espinhos, ó Jesus, sou eu, pecador. A mim me convém tais espinhos, não a ti que és o justo, o santo, o justo, o santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça, né, e uma vez pedindo, né, não querer voltar atrás, não, né? Porque às vezes a gente pede a Deus determinadas situações e quando vem a gente se desespera, a gente não quer mais, a gente renuncia, a gente, né, sai de debaixo da cruz, né? Mas sejamos dóceis e obedientes, né, a fim de aceitarmos as purificações que a divina vontade nos traz. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça, depois não sei como, de longe vi o confessor. Em seguida pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele, né? Que também o confessor fosse preparado por ele, para que também ele pudesse receber Jesus com as devidas disposições. Depois de um pouco, ele voltou e me disse: Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor, e assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu, porque sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma, e isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor. Vamos ver se entendi.
Quero que seja de modo Quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor. E assim também quero dele que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu, porque sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma. E isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor, né? O amor divino e não o amor da criatura, que muitas vezes é condicionado à vontade dela, né? É fazermos tudo olhando ao outro como sendo o próprio Cristo. Como vai dizer lá no volume 1, né? Que esteja apenas eu e você na terra. Os que te tratam bem sou eu te dando uma certa consolação, e os que não te tratam tão bem sou eu te mortificando. Tudo é eu, tudo é ele. Assim como vai dizer, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e quer que resplandeça apenas o meu amor, o amor divino, né? Eu disse-lhe, Senhor, isto parece impossível, né? Diante dos apegos humanos, a criatura de fato, né? Vê e fala, é impossível viver isso, né? Aquela pessoa X, aquela Y, aquela Z, como eu vou olhá-la e vê-la como sendo a ti, né? Que possa tratar, né, Senhor, isto parece impossível, que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade. E Jesus, no entanto, é assim a verdadeira virtude. O verdadeiro amor tudo faz desaparecer, tudo destrói, e com uma maestria que encanta, em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus, né? Porque quando está tudo bem, tudo muito, né? Assim é fácil. Mas as criaturas, né, são instáveis, né? A instabilidade da criatura, né? Hoje está de um jeito, daqui a pouco já está de outro. Mas como ele diz, é assim a verdadeira virtude, o verdadeiro amor, né? A este sim seja imutável da nossa parte, né? E o amor é verdade, né? Acompanha a verdade, o amor, a verdade e a dor, né? A dor e o amor são irmãs em conjunto com a verdade. Amor esse que tudo faz desaparecer, né? As diferenças, tudo destrói e com uma maestria que encanta, né? Não há falsidade, não há um se arrastar, é uma maestria encantadora. Em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Né? Como vai dizer, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Né? Uma coisa que sempre tem vindo é também aquela passagem, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
É igual uma situação que me aconteceu ontem, meu pai dizendo: "Olha, protege aí a frente da garagem, porque a garagem, o portão é de grade e da forma que está, para eles atearem fogo nesse carro aí, não precisa muito". Aí eu disse a ele: "Mas pai, se eu cobrir lá do jeito que o senhor tá falando, né, como está lá, né, só com aquela proteção na grade do muro do portão, se tiver de pôr fogo lá, vai pôr fogo no portão com o carro e tudo". Então é uns pensamentos assim que, se vier a acontecer um negócio desse, Deus assim o permitiu por algum motivo, para algum com algum propósito, né. Então é um querer fazer as coisas com as forças humanas, né, não cuidamos nem de nós mesmos. Tudo tem que ser Deus na nossa vida, como ele disse: "Sem mim nada podeis fazer", né. Até me vem forte agora, né, aquela pessoa que Paulo cura, que ele está com um problema, né, eh, de diarreia, né. Tem uma passagem nas cartas de Paulo lá que narra essa situação. Se não temos o controle do nosso próprio corpo, vamos querer controlar dessa forma que está fora, querer controlar os outros. Então a pessoa se perturba, se martiriza tanto por coisas que não têm controle, não têm domínio, né. É o querer ser como Deus, né. Essa é a grande tristeza, o querer ser como Deus. Não é muito mais fácil nos abandonarmos em Deus e e venha o que vier, né, seja o que for, venha o que vier, né, tudo para a maior glória de Deus e para mim toda confusão, como Luísa disse, né, seja o que for, seja feita a vontade de Deus e não a minha. Então, continuando, que Deus nos ajude, né, a desapegar das coisas terrenas, da nossa vontade humana, né, que aqui, ó, se vê claramente, são medos, preocupações humanas, né, energias gastas desnecessariamente. Então, enfim, como ele diz: "No entanto, é assim a verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói, e com uma maestria que encanta, em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus". Então aconteça o que acontecer, louvado seja Deus, é para a glória de Deus, é para um propósito divino, um desígnio divino, né, é o que Jó dizia, né: "Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus". Assim para tudo, né, assim para tudo na nossa vida. Depois disto veio o confessor para chamar minha obediência. Não é o que se deu aí com a Aline diante de situações, de condições, não precisou vender o carro, a gente não se apega a essas coisas, né. A nossa vida não está no que temos, né, no que possuímos de material, né, mas a nossa vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né. E se para que ele alcance uma alma, tenha que tirar tudo dela,
né, como se deu aí com Jó, né, bendito seja Deus, como ele diz, ainda que se desconjunte o homem exterior, que se salve a alma, né, o foco de Deus, o centro de Deus, são as almas das criaturas. Né, se precisar destruir o corpo para isso, né, aceitemos. Depois disto veio o confessor para chamar-me à obediência e assim celebrar a Santa Missa, né, a chamar-me à obediência, porque estava ela, né, no estado de petrificação, como sabemos. Veio o confessor, a chamou à obediência para celebrar a missa, né, e ela assim receber Jesus na Eucaristia, né, uma vez que ela já estava com ele, né, pessoalmente. Né, então é uma coisa assim surpreendente, né? E é essa consciência que devemos de ter. Não há mais separação. Né? Tornemo-nos um com Ele. E na Santa Eucaristia, a gente vem a dar Deus a Deus, a ser Ele mesmo recebendo na Eucaristia. De tão infundidos a Ele, temos de estar. E isso se dará mediante o nosso esvaziamento de nós mesmos. Né? O estar nesse nada, o reconhecer quão miseráveis somos, mas não ficar nessa miséria e nem abaixo dela, mas estarmos nesse nada, para que a partir daí sejamos cheios dele, né? A ser esse alívio, esse contentamento a ele. Né? Então, depois disso, veio o confessor para chamar-me à obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? Né? A intimidade que houve entre Jesus e eu. Uma vez que não tinha nada oposto, resistente, enegrecido, né, na alma dela diante de Jesus. Né? Estava consumida em Deus, por Deus. Estava ela, né, imersa nesse oceano, nesse mar, como ela disse, né, o grão de areia que se perdia nesse mar, nesse oceano. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la, não tenho palavras para me fazer entender. Por isso deixo em silêncio. Né? O que nos cabe é buscar, né, essa vida na divina vontade a fim de vivermos na prática tais experiências. Né? Certamente que não na mesma proporção que Luísa, assim como Luísa, que não viveu na mesma proporção da Virgem Maria, mas dentro daquilo que é a vontade querida de Deus a cada criatura, vivermos isso, né? Vivermos nessa profundidade que Deus quer de nós, né? Que Ele nos cede, que Ele nos doa, à medida da nossa abertura, né? Nos graus em que nos abrimos a poder experienciar tudo isso, vivendo isso em nossas vidas e de alguma forma trazer ao conhecimento das pessoas, dos demais, bem como Luísa fez. Né? Não para se autopromover, para ser reconhecido, para isso e aquilo, mas apenas para a glória de Deus, né? De modo a tornar palpável essa vida, né? Esse querer divino.
em nós. E aí as perguntas, por qual motivo tão insistentemente Luísa queria muito que Jesus a preparasse para receber a comunhão, né? Por se ver ainda tão má, né? Por ainda um certo desconhecimento de si e de Deus, e buscando essa purificação, essa iluminação, né? E até a santificação de modo a ser uma com Ele, né? A não haver mais nenhum ponto, né? Nenhum vazio do amor divino nela, mas que Ele seja tudo nela, né? Tudo nela. Como foi essa preparação feita por Jesus em Luísa ao reconhecer o nada que é, reconhecer criatura e reconhecer Deus Criador. A consciência, a certeza de que por si mesmo nada pode, que tudo é Ele que impõe todas as coisas em seu devido lugar, a trazer o devido equilíbrio mediante a docilidade da alma, né? O querer unir-se à vontade dele, a fazer de duas uma só vontade, a vontade dele. Quais frutos de humilhação gerou em Luísa a iluminação dada por Jesus, né? O nada que é, né? O nada que é, o poço de iniquidades, o quão incapaz de agradar a Deus por ela mesma, o quão ingrato o somos ao ocuparmos demasiadamente de nossas coisas, das coisas humanas. Né? E uma vez buscada e recebida tal iluminação, reconhecer, né? Criador e criatura. Qual foi a exigência de Jesus ao ela ir tratar com o confessor? E para que isso? A exigência que a visse o confessor como o próprio Jesus, que o confessor também a visse como o próprio Jesus, como disse no volume 1, né, que sejamos só eu e Jesus na terra, a ponto de prevalecer sempre o amor de Deus, o amor a Deus, tudo por amor a Ele, né? E serem destruído todo o rancor, tudo o humano, né? Os sentidos desordenados. Para que isso? Para que reine em nós o reino da divina vontade, se estabeleça em nós o seu reino e transborde afora, a fim de que não se enxergue, não se veja nada mais senão a Deus. E o seu reino de verdade, de justiça, amor e graça. Mais uma vez, que tudo concorre e concorra para o bem daqueles que amam a Deus. E assim para tudo, Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. E que neste mundo seja de fato este caminho que percorremos para unirmos a Ele. E assim sendo, que a cruz de fato nos acompanhe, que possamos continuamente viver, né, as experiências que nos aproxima dele, que nos cela a ele, que nos funde a ele. Né? Se com Cristo morremos, com ele reinaremos. Renunciando à nossa vida, à nossa vontade para vivermos a vida e o propósito divino. Né? Oh, que triste a pessoa valorizar mais esta vida, valorizar mais as suas preferências do que a vida que Deus quer nos dar, que é eterna.
o seu reino de paz, de glória e de amor, que também é eterno, para vivermos as falsidades deste mundo, né? As perturbações deste mundo, né? A falta de paz até para dormir, porque de madrugada pode ser que alguém venha na minha garagem e ponha fogo no que eu conquistei com tanto esforço. Que vida triste, né? Que vida triste. E uma ofensa a Deus, porque eu, né, estou participando da igreja, né? Eu rezo diariamente. E se vem na minha cabeça tais pensamentos, é sinal de que a minha oração é vazia, né? Que a minha oração é... Para que eu rezo? Se eu não tenho confiança, se eu não tenho esperança, se eu temo perder, né? Se eu vejo com tamanha preciosidade as coisas deste mundo, Senhor, converte os nossos corações a fim de que, de fato, não vejamos outra coisa senão a Ti somente, né? Nas coisas boas, mas muito mais nas coisas não tão boas, nos acontecimentos não tão bons aos nossos olhos, né? Perdão, Senhor. Perdão por nossa falta de fé, o nosso apego demasiado, a nossa vida, né, distraída de distrações e apegos. Perdão, que o Senhor possa vir a renovar tais corações, de modo ao Senhor ser tudo e em todos. Que de fato aceitemos perder tudo, menos a Ti. Menos a Ti. Maria, nossa Mãe, nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, apegados às coisas humanas, aos bens terrenos, à vida terrena. Rogai por nós, pecadores e ingratos, agora que é grande a necessidade e na hora de nossa morte, para que reconheçamos que a vida é um sopro e que uma só coisa nos deve interessar, né, que é o seu divino Filho, que hoje nasce e permaneça em nossos corações, agora e na hora de nossa morte. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.